E direto aqui para a parte de edição dessa aula e esse exercício que o que mais me pediram desde que eu postei, que eu fiz lá em Caraíva com a Laila, uma versão de uma ideia que eu tive de um publi que a gente tinha que fazer. Enfim, é uma coisa que eu nunca nem vi muitas referências desses recortes na internet. Se vocês conhecem, eu aceitaria que vocês me mandassem, inclusive. Mas enfim, uma ideia que deu na minha cabeça que não é tão complexa de fazer, só é meio que assim, vai exigir muita paciência, vocês vão ver que são muitos detalhes que é pra gente trabalhar com recortes aqui pelo celular. Essa aula vai ser um pouquinho longa, mas eu tenho certeza que vai valer a pena, porque ela traduz muito a essência desse curso, que é vocês pensarem fora da caixa, é a gente pensar na produção de conteúdo vertical, só que não necessariamente pensando só em produzir verticalmente. No caso dessa aula, a gente vai pensar num primeiro projeto horizontalmente, vai montar um projeto super horizontal para depois dar uma saída vertical. Então a gente vai montar um projeto na horizontal para depois visualizá-lo numa janela vertical e movimentando esse projeto horizontalmente dentro dela. Agora pode ficar um pouquinho confuso, só que durante a nossa edição vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Então vamos direto aqui para o nosso exercício. O passo número 1 é simplesmente a gente buscar aqui no Google mesmo, fundo branco, buscar uma imagem em branco. Poderíamos buscar uma foto e recortar ela, mas eu quero que seja um fundo branco porque eu acho melhor quando vaza nesse exercício, quando eu estava editando, quando a minha imagem vazava um pouquinho, eu preferia que ela fosse em branco. Se você vai deixar isso aparecer, senão qualquer imagem serve, mas no caso aqui, tentem seguir os passos que vai ficando tudo muito mais claro para vocês. Então, vamos salvar aqui uma imagem de um fundo branco. E dentro aqui do nosso rolo da câmera, eu quero que vocês peguem essa imagem e vamos criar uma super horizontal dela, porque a gente vai precisar, o CapCut, que é o aplicativo que a gente vai utilizar nessa aula, ele não permite você escolher quais as proporções do vídeo, do projeto que você deseja criar. Ele sempre vai aderir às proporções do primeiro arquivo que você importa para ele. Então a gente vai utilizar esse fundo branco aqui simplesmente para falar para o CapCut, ó, eu quero que esse projeto seja nessas proporções. Então a gente vai vir aqui e vamos cortar aqui no rolo da câmera mesmo, esse projeto para que ele fique um super horizontal. Eu preciso que eu cortei mais ou menos ali na metade do tamanho do 16:9, então ele vai ficar assim, metade de um 16:9, porque eu tenho muito mais área horizontal para trabalhar. Então já vindo aqui direto para o CapCut, vamos importar essa imagem e como eu falei para vocês, eu estou importando ela como o primeiro arquivo, porque agora o meu projeto no CapCut é nessa proporção desse primeiro arquivo que eu importei. Então o meu projeto ele está super horizontal. Então beleza, a gente vai trabalhar nesse projeto horizontal e eu poderia ajustar aqui agora, ó, as configurações de resolução ou de quadros por segundo, que obviamente as melhores seriam sempre fazer em 4K, em 30 quadros por segundo, como eu sempre falo para vocês nos exercícios, só que a gente pode fazer isso agora ou só depois na hora de exportar, não precisa mexer nisso nesse momento aqui. E eu deixei separado aqui no meu rolo da câmera uma pastinha com todas as cenas que eu desejo trabalhar nesse projeto. E é importante que vocês façam o mesmo, porque esse projeto ele é um pouquinho complexo, esse exercício vocês vão explodir a cabeça, não é tão difícil de fazer, mas é muito trabalhoso. Então eu deixei separado aqui, ó, todos os momentos das imagens, como eu mostrei na aula anterior, sempre o celular travado num tripé, colocado num tripé, com as configurações travadas, e aí eu tô tentando sempre passar nessas cenas, ó, como vocês vão ver aqui, passando paralelamente a essa cena e tentando sempre entrar com o pé direito nela, porque isso é o meu comando de recorte. Então eu entrar com o pé direito na minha cena é o meu comando de recorte. E aqui eu separei várias cenas que eu desejo utilizar, ó, como aquela ali que eu vou recortar só os balões, essa outra aqui, ó, que eu passo paralelamente na cena, e aí aqui no rolo da câmera mesmo, eu quero que vocês já vão cortando as cenas de vocês para o trecho que vocês preferem utilizar. Por quê? Eu poderia importar isso tudo para o CapCut e cortar lá dentro do CapCut. Porém, como vai ser um projeto muito grande, que a gente vai importar muita cena, já vai exigir muito do celular e do aplicativo, o ideal é que vocês já importem as cenas recortadas somente para os trechos que vocês querem utilizar. Então eu vou buscando aqui, ó, as cenas que eu separei, essa aqui, eu vou assistindo
as cenas que eu separei, ó, o momento certo delas, aqui esse momento que é o que eu mais gostei, que eu paro, aqui olho para o cenário, tiro uma foto, então eu vou ver qual é o momento que eu desejo e aí buscar sempre uma área de respiro de alguns segundos antes desse momento, alguns segundos depois, porque eu vou precisar dessa área de respiro depois na minha edição, vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Então, tentem já ir recortando o projeto de vocês aqui agora, para depois a gente importar para o CapCut as cenas já recortadas, os trechos já decupados dos momentos que vocês querem. Aqui nessa cena também, que eu fiz um take só da grama, que eu gostaria de utilizar a textura só da grama, eu posso recortar ela aqui agora, já fazer o trecho ali só da grama, só desse momento aqui que eu desejo, do momento não, só dessa parte aqui da cena que eu desejo. Poderia importar ela inteira e fazer esse recorte pelo CapCut? Poderia, mas como eu falei para vocês, eu estou só otimizando aqui processamento, otimizando o peso do meu projeto. Essa aqui dos balões, eu vou pegar, eu gravei essa cena para outra coisa com o tripé, só que eu quero pegar só esse cantinho dos balões ali, ó, não o balão maior, o da Turcaz, eu quero pegar somente os outros porque eles estão mais altos, eles não encostam no chão, porque aí depois eu posso utilizar essa cena como colocando um recorte só num período de céu ali, que eu acho que vai ser legal ter só essa ceninha aqui do céu. Eu vou recortar esse momento e eu vou ver aqui o momento que eu posso dar play nela para que ela avance e até o carro passar. Não posso o carro passar e eu vou cortando. Então tem essa aqui dos camelos e eu vou acelerar aqui um pouquinho para vocês verem só eu separando essas cenas e esses trechos que a gente vai utilizar. Bom, cenas cortadas, tudo decupado, que esse termo decupagem, como eu já falei numa outra aula para vocês, vem da filmagem profissional, que é a gente recortar tudo de bom para a gente separar, limpar o lixo que não vai ser utilizado, então eu estou decupando as minhas cenas e separando só o que eu quero trabalhar. Então eu vou importar a minha primeira cena aqui, que é na loja de tapetes, dentro daquele meu projeto super horizontal. Então eu importei a minha cena, eu vou crescer ela aqui agora, para a gente ajustar para o tamanho do projeto e agora vocês vão entender o porquê que eu precisava do meu projeto super horizontal. Vou colocar a cena aqui na minha esquerda. Um desafio dessa aula vão ser esses guides, essas réguas do CapCut, porque não dá para desligar essas réguas, então fica muito difícil da gente sempre ajustar milimetricamente onde a gente deseja posicionar os elementos, posicionar as imagens, mas enfim, vai demandar de muita paciência de vocês. Então, vamos colocar a nossa primeira cena aqui na esquerda. E a ideia desse vídeo, como vocês viram no exemplo, vai ser eu passar caminhando de uma cena para outra, de uma cena para outra, e os elementos vão estar acontecendo. Vamos adicionar a nossa segunda cena aqui agora. E um macete para vocês entenderem é, peguem a cena inteira, busquem aqui nela, ó, vão assistir a cena, busquem nela o momento que eu entro com a perna. Então vamos ver aqui exatamente o momento que eu dou a passada de entrada na cena. Eu vou cortar, porque depois eu pego e cresço essa cena de novo. Agora é só importante cortar essa cena para que a gente consiga casar e encontrar o momento mais fácil, onde eu saio de uma cena e entro em outra. Então agora eu venho nessa minha primeira cena aqui, ó, onde eu saio dela. Então eu sei que é exatamente nesse momento aqui que eu tenho que buscar e trazer essa minha outra cena para o momento que eu vou sair daquela outra ali. Ó, vou posicionar aqui certinho. Como eu falei, muita paciência com as réguas do CapCut. Então, ó, eu vou sair daquela cena e vou entrar nessa aqui. Vamos posicionar aqui o tamanho da cena certinho para que fique o mais realista possível. E a gente vê o timing, ó, quando eu colocar a perna para fora, ó, saí de uma cena, entrei na outra, vou posicionar o tamanho também. É muito importante se atentar no meu tamanho nas cenas. Então vê, desculpem minha voz, então vê a altura da minha cabeça, a altura do meu pé, para que sempre eu esteja na mesma proporção de tamanho em todas as cenas. Então agora vamos aqui, posicionar, e aí depois de eu assistir aqui, ó, fiz a passada, depois a gente vai vir fazendo microajustes, ok? Ó, fiz a passada, eu posso pegar
e crescer novamente aquela cena para que eu tenha a área de respiro da cena acontecendo mesmo antes de eu entrar nela. Então beleza, fiz aqui esse primeiro momento, essa primeira passada e vamos pensar em processos. Então nessa primeira parte desse vídeo eu quero que a gente monte todos os cenários que eu vou passar para depois a gente vir ajustando, adicionando elementos, enfim. Então nesse primeiro momento vamos adicionar já as próximas cenas. Essa aqui, ó, eu já tinha separado o momento que eu desejo. Eu vou crescer, adicionar ela aqui na minha timeline. Ó, adicionei. E aí, mais uma vez, vamos buscar o momento que eu entro com a perna nela, certinho, ó, o momento que eu entrei com a perna nela. A gente corta, traz ela exatamente para o momento que eu tô saindo da outra cena. Então vamos ver aqui o momento e a altura, a proporção. A gente tenta ajustar com muita paciência com as réguas aqui do CapCut. A gente vai tentando ajustar, porque fica muito difícil mexer o CapCut quando são coisas pequenininhas. Ele parece que é feito só para você mexer em arquivos verticais, em projetos grandes. Então, como a gente está tentando fazer uma coisa mais complexa aqui, e CapCut, por favor, se vocês verem esse curso, possibilitem que a gente desligue essas réguas, porque vai ficar muito mais fácil. Ou então possa dar zoom aqui no projeto. Então aqui, ó, vamos com muita paciência ajustar aqui o timing certinho para esse momento que eu vou passar e sair de uma cena e indo para outra. Ó, então saí dessa. Então vamos assistir aqui mais ou menos como que já está ficando, ó. Então eu saí da primeira, passo para a segunda, vou para a terceira cena, ó, paro ali na segunda cena, tiro algumas fotos, ó, depois continuo caminhando, passo para a terceira, paro ali, e a ideia dessa cena que eu gravei era como se eu tipo, estou vendo que vai ter uma queda para a próxima cena, então eu vou precisar pular para essa próxima. Eu já gravei pensando nisso. Então vamos aqui adicionar esse outro momento, crescer aqui no nosso vídeo. Então vamos buscar aqui exatamente o momento do meu pulo, para a gente só encontrar e ficar mais fácil de sincar esses momentos, né, de sincronizar esses momentos, para depois a gente crescer a nossa cena novamente. Então venho aqui, ó, vamos posicionar exatamente, eu estou em tamanhos diferentes nessas duas cenas, então vai ser importante a gente crescer um pouquinho essa cena aqui agora. Ó, essa do pulo é difícil, porque a perna, obviamente, é difícil eu conseguir fazer um mesmo pulo igual, então, mas acho que depois que assistir acelerado o vídeo não tem problema. Então vamos dar play aqui, ó, no momento do pulo. Então vocês viram que eu já estava prevendo que ia acontecer essa queda de altura no cenário. Então vamos ver aqui, ó, passo caminhando, passo para aquela, eu freio na cena, pulo. Eu estou muito maior aqui ainda, tem que ajustar. Réguas do CapCut que nos ajude. Vamos lá, ajusta aqui. Isso, ó, ajusta mais um pouquinho. E aqui também dá para ver no cantinho que eu estava em cima de uma cadeira para eu vir desse pulo de mais alto para mais baixo nessa cena aqui que tem essa carroça atrás. Então eu falei para vocês que dava para a gente ter recortado todas as cenas antes, como eu recortei aquela da grama, eu recortei outras, mas a gente pode fazer pequenos ajustes mais leves aqui agora. Poderia ter importado todas as cenas inteiras? Poderia, só que eu tô falando, para a gente ter um projeto mais leve, tenta adiantar ao máximo lá no rolo da câmera. Só que aqui eu não tinha reparado que estava aparecendo esse pedacinho da cadeira, então eu posso vir aqui no próprio CapCut mesmo, ó, na função aqui de ajustar, de editar a imagem, eu venho aqui, ó, recortar, e aí eu vou abrir e vou recortar aquele pedacinho ali que eu tô vendo que é ruim, que aparece ainda a minha cadeira da cena anterior. Então agora eu vou ajustar novamente o posicionamento aqui. Vamos buscar aqui exatamente o lugar que eu passo a perna, que eu tô na metade. Essa tá difícil de sincar aqui, de sincronizar, hein? Vamos dar uma olhada como que tá ficando. E pronto, vamos já adicionar a próxima cena, o próximo momento que eu saio dessa daqui que eu pulei e já vou para uma próxima cena. Então, vamos ajustar aqui, colocar aqui, aquele macetinho de ver exatamente o momento que eu entro na cena. Ó, o momento que eu coloquei o pé aqui, eu já vou cortar, para que eu busque exatamente esse momento na cena anterior.
e coloque ela ali exatamente no momento da minha passada. Bom, já ficou quase bom aqui. Tudo vai depender do quão perfeccionista vocês são. Obviamente, eu estou aqui mostrando mais a técnica para vocês mesmo, mas depois na minha versão final, a que eu não vou estar gravando, eu vou ficar aqui suando, lutando contra as reguinhas aqui do CapCut, porque quanto mais detalhista você for, mais perfeito vai ficar o seu vídeo. Aqui eu estou passando mais por alto só para vocês entenderem. Então aqui, ó, coloquei o pé, ó, esse sincronismo do pé ficou bem legal, hein? No momento que eu coloco o pé, eu já passo certinho. E a ideia vai ser que depois eu volte para a cena inicial, aquela na loja de tapetes, para que o meu vídeo vire um looping, que eu esteja sempre passando e correndo e transicionando entre os cenários. Então eu vou adicionar a mesma cena que eu adicionei no início do vídeo, eu vou adicionar aqui para o final dele, porque eu até pensei nisso, ó, sabendo que essa cena da árvore seria a última, eu coloco as mãos no bolso no final dela, porque a cena da loja de tapete eu começo com as mãos no bolso. Então pensar nesses detalhes na hora que você está gravando, obviamente fazem toda a diferença aqui na edição. Então eu venho com a mão no bolso aqui da cena das árvores e passo e entro novamente na cena ali da loja de tapetes que eu já tô com a mão no bolso. Então vamos sincronizar aqui para passar certinho esse momento que eu tô ali caminhando. E aí muita paciência, eu vou reforçar isso várias vezes porque nesse exercício essas réguas do CapCut realmente são complicadas. Mas vendo aqui como que ficou, ó, saio da loja de tapetes, vou ali para aquele cenário do deserto, tiro uma foto, caminho, passo para outra cena ali, vejo que vai cair, eu pulo para aquele outro cenário, sigo caminhando, passo ali para a árvore, roubo ou pego emprestado um olho grego ali, olho turco, depois continuo e venho para outra cena ali que eu preciso crescer ela um pouquinho aqui agora e vou crescer todas as margens de segurança porque eu preciso que as minhas cenas sejam o maior possível para ela começar antes do momento que eu vou revelar. Bom, então nesse primeiro momento vocês viram o que a gente vai fazer. A gente está criando um projeto super horizontal, porque depois a gente vai mover esse projeto horizontal dentro de uma visualização vertical. Então, feito esse primeiro momento, que é alinhar a minha passada e essa minha transição entre cenários, agora a gente vai vir com a parte mais legal, que é de adicionar elementos que vão dar muito mais personalidade e criatividade no seu vídeo. Então, eu tinha separado aqui um trecho com só um pedacinho de grama, ó. Então, vou colocar esse pedaço de grama aqui, que vai ficar bem legal, vai dar mais cor o vídeo. O legal desses recortes é que ele fique bem colorido, ele traga muitos elementos da natureza do lugar, muitos elementos da cultura do lugar, que é no caso aqui, ó, essa graminha que tem lá em todo lugar na Capadócia, tem essa florzinha amarela. E aí eu vou buscando aqui outro, ó, vamos ver como que ficou. Ficou legal e é muito bacana pensar nos recortes, eles transicionando, eles pegando um pedaço numa cena, pedaço na outra, porque isso vai deixando o vídeo muito mais complexo. Vou adicionar aqui agora os balões, como eu mostrei para vocês, ó, o balão ali em cima, que aí eu recortei aquela parte de baixo das montanhas do balão, porque aí eu consigo pegar só essa parte de cima dele. Eu vou dar uma acelerada também, porque essa cena do balão tá muito longa, então vou dar uma aceleradinha aqui nela, para os balões movimentarem mais rápido. E uma coisa que eu não estou gostando muito é que esses balões, o céu tava branco. Então vocês podem abrir aqui no próprio CapCut, eu vou dar um ajuste de cor nele, ó. Então vou buscar aqui nas configurações, ó, ajustar. Eu vou vir aqui, ó, vamos ajustar um pouquinho da temperatura, deixar bem mais quente para parecer que tava um nascer do sol. Tava um nascer do sol, só que na gravação aqui do celular ficou um pouquinho mais branco. Vou dar mais saturação nessa cena, ó, baixar um pouquinho a exposição. Isso, vou dar um pouco mais agora de saturação, porque aí ele já traz outra cor, ele traz esse elemento amarelo para balancear com o céu azul ali, vai ficar muito legal. Então, ó, a minha cena do balão ali ficou bem mais bonita agora, ela preenchendo, dando mais esse elemento de cor. Antes ela estava branca, agora ela está amarelo. E eu vou preencher os balões, ó, ali na parte de cima do vídeo. Vou ajustar certinho aqui.
Vou recortar exatamente o período que eu desejo. Acho que dá para deixá-la um pouquinho mais enxuta. E vamos diminuir aqui um pouquinho. Trazer aqui para a esquerda. Isso. E aí, quando eu chego aqui, tem os balões acontecendo ali em cima. Perfeito. E aí eu sigo, tem balão rolando no céu ali. E aí é muito você ficar indo, voltando, entendendo o timing das coisas, para que o seu vídeo fique muito mais perfeccionista e muito mais legal. Ó, vou pausar aqui, acho que o balão tá legal. E agora vou adicionar também o camelo. Para aparecer, o camelo eu não gosto muito da ideia de adicionar ele pequenininho, mas como eu tô pulando alguma coisa, eu acho que vai ficar legal eu adicionar ele, eu pulando o camelo. Então vamos trazer ele aqui, ó, sobrepondo na última camada lá de baixo. Então é a última que está sobrepondo em cima, porque no CapCut é invertido. Então vamos colocar o camelo aqui, exatamente ali posicionadinho. Vamos ver o tamanho que fica bom para que eu pule ele. Não, aqui está muito grande ainda. Deixa eu diminuir um pouco mais. Aqui, ó, eu pulo o camelo. Ah, ficou legal. E aí vamos só recapitular como está ficando aqui. Eu passo daquele cenário, penso aqui, pulo o camelo, os balões estão rolando ali, venho, caminho para esse próximo e depois eu vou entrar na última cena. Nesse primeiro momento, que a gente está buscando só esse primeiro projeto horizontal, é onde vocês mais precisam prestar atenção e deixar ele perfeitinho antes de exportar, porque depois que você exportar para a gente começar a trabalhar a movimentação dele verticalmente, você não vai conseguir voltar ou fazer qualquer pequeno ajuste lá no projeto vertical. Você vai ter que vir nesse horizontal, ajustar, exportar de novo, importar de novo no vertical. Então, antes de vocês exportarem o vídeo de vocês aqui agora, façam todos os ajustes finais. Eu vou fazer os meus aqui, que aí vai demorar um tempinho para que fique muito perfeito. Só que aí depois de você achar que está do jeito que você queria, pega e exporta nas configurações aqui 4K, 30 frames por segundo, e depois a gente vai importar isso num novo projeto. Vou fazer os meus aqui agora. Eu tinha me esquecido que eu fiz uma cena com só um período ali de textura de montanha da Capadócia, que vai ficar bem legal adicionar aqui. Eu sinto que estava faltando algum outro elemento, eu lembrei que eu tinha feito. Então vamos adicionar esse elemento aqui, ó, de textura nesse chão, porque está muito um chão sem informação. Isso, aí ficou bem legal assim, preenchendo o chão. Beleza. Bom, 2 horas depois de ter refinado todo o meu vídeo, ajeitado os elementos, o timing meu, pelo menos o máximo que eu consegui passando entre as cenas ali, a gente vai voltar para o CapCut e dessa vez, antes da gente importar o arquivo que a gente acabou de exportar, que é um super horizontal, como eu falei para vocês, o CapCut ele dita qual vai ser o tamanho do projeto pelo primeiro arquivo que você importa. Então vamos importar aqui qualquer cena vertical que vocês tiverem, ela não vai ser utilizada. Então vou vir aqui no meu rolo da câmera, vou importar essa cena aqui, que é uma das que eu já utilizei no vídeo, só para o CapCut entender que o meu projeto vai ser vertical, mas eu não vou utilizar essa cena. E agora eu venho aqui, adicionar camada, e eu vou adicionar como uma camada o projeto horizontal, super horizontal que a gente acabou de exportar, que o meu ficou dessa forma aqui, ó. Vou adicionar, e é importante que a gente adicione como uma camada, porque assim a gente consegue movimentar muito mais essa camada. Se a gente adicionar ali na linha principal, a gente não consegue movimentar tão bem, ele limita a nossa movimentação. Então a gente vai utilizar aquela cena vertical somente como base, e agora como uma camada extra, né, como um outro layer, que no caso está sobrepondo aquela cena base, só que no CapCut o sobrepor é embaixo, a gente adicionou essa nova camada aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai crescer esse nosso projeto super vertical aqui agora, para que ele fique exatamente do tamanho certinho aqui, vertical, e eu vou alinhar a minha cena para que eu consiga ter o looping perfeito do meu vídeo acabar e depois começar aqui. Eu vou alinhar com um pouquinho aqui mostrando a cena anterior. Aí a ideia, como vocês vão ver, ó, eu vou
Depois eu vou ensinar como fazer o keyframe que a gente vai movimentar todo esse vídeo. Mas a ideia vai ser fazer isso aqui, ó. Enquanto eu estiver passando pelos cenários, eu vou movendo, movendo, e aí eu vou caminhando, obviamente no timing certo, eu vou caminhando, e aí eu vou passando, vai ficar muito legal. E eu vou passando, e eu vou ajustando também a escala, também o tamanho do vídeo, para que aquelas partes brancas ali não apareçam. Ó, vou pegar ali, e eu vou caminhando, e até eu chegar na parte final ali, que eu quero fazer o meu looping, que eu volto para a cena inicial da loja de tapetes. Então agora eu vou mostrar para vocês como trabalhar com keyframe, que é uma coisa que a gente tem na edição profissional, a gente tem nos programas profissionais de edição, e é muito legal porque tem também aqui no CapCut. Então vamos voltar tudo lá para o início. Eu vou colocar o meu vídeo para começar exatamente nesse momento aqui da minha passada, ó. Então deixa eu recortar ele um pouquinho. Ó, vou trazer ele bem para o início aqui. Então o meu vídeo, eu vou começar ele com essa outra metadinha da outra tela lá, porque eu acabo a minha cena nesse exato momento para eu começar esse looping aqui. Vocês vão entender depois. Ó, vamos começar aqui. E aí o que eu faço? Eu clico na minha cena da camada ali e clico nessa função que tem aqui, ó, de criar keyframe. Vocês viram que quando eu cliquei ali, ele criou uma bolinha vermelha. Então, o que significa essa bolinha vermelha? Ele guardou a posição da camada nesse momento. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou avançar o meu tempo do vídeo e agora, nesse tempo, eu clico na minha camada e movo ela para que, nesse tempo do vídeo, a minha cena esteja nessa posição. Então, se eu voltar aqui agora para vocês assistirem, ó, ele vai estar movimentando de posição para quando ele chegar naquele lugar, o meu vídeo esteja naquele lugar. Eu não preciso ficar marcando o keyframe de novo toda hora. E depois que você marcou o primeiro, ele vai guardar todas as posições até o final. A não ser que você deseja depois manter a posição num espaço de tempo, como a gente vai fazer aqui em alguns momentos, e aí já vai ficar claro para vocês. Mas enfim, agora a ideia é só vocês irem assistindo. Ó, então vamos continuar. Ele avança aqui. Parou. Aqui eu quero que ele continue parado nesse lugar. Então eu vou precisar criar mais um keyframe aqui agora para que ele chegue naquele lugar. E se eu não criar outro keyframe, ele já vai começar a avançar para a próxima movimentação. Então eu preciso, como eu estou parado tirando foto, eu não quero que o meu vídeo continue movimentando. Eu vou vir aqui, criar mais um keyframe, eu vou movimentar ele só um pouquinho. Então quando eu chego nesse lugar aqui, ele vai começar a movimentar só um pouquinho para depois enquadrar para esse próximo lugar. E aqui eu quero que ele já corra bem mais para a esquerda. Exato. E ajeitando aqui o tamanho também, porque o keyframe pega o tamanho do vídeo também. Ó, ajeitando aqui. Ok. E aí, o momento do keyframe é muito importante que vocês prestem bastante atenção. Vão, volta para ver como que tá ficando. Ó, aqui dá play, cheguei aqui, vou pular, beleza, e aí a partir daqui, continuo andando, crio mais um keyframe para ele manter aquele momento parado, avanço aqui para esse momento, e aí não tem problema, errou no keyframe, volta, faz de novo, aqui ninguém é perfeito, a gente também erra e a gente também volta, então ó, vamos ver como que tá ficando aqui. Eu chegando aqui, eu quero que ele crie mais um keyframe para que ele passe só, movimente um pouquinho até o enquadramento da árvore aqui. Perfeito. Então vamos ver como que tá ficando, ó. Eu passo caminhando. E não se preocupem com essas acelerações bruscas. Que ele começa brusco, aí ele para, freia, brusco, porque depois que a gente configurar os keyframes, eu vou ensinar vocês como suavizar essa entrada e essa desacelerada, essa aceleração e a desaceleração de cada keyframe. Então não se preocupem com isso agora. Nesse primeiro momento vai ficar tudo brusco, mas a gente vai corrigir isso depois. Então vamos ver aqui como que tá ficando. E depois a minha última cena, eu preciso que o meu vídeo acabe, voltando aqui um pouquinho, eu preciso que o meu vídeo acabe exatamente nesse momento que eu tô tirando o meu calcanhar do chão para eu casar ele lá junto com o início. Então vou voltar aqui e agora vamos ver
como que tá ficando, ó. Aqui, avancei. Aqui, ó, tá errado, eu não quero sair de cena, então o que eu vou ter que fazer? Eu volto aqui, eu preciso que o meu vídeo mantenha naquele frame, então eu vou criar mais um keyframe aqui, ó, até aqui, vou criar mais um keyframe, então volta para que eu continue em cena nesse momento. Deixa eu voltar, que não ficou tão bom. Vou retornar aqui, ó, qualquer coisa clica na setinha para ele retornar o ajuste feito. Ó, vou voltar aqui. Acho que dá pra gente melhorar esse último keyframe, porque eu não quero que eu desapareça de quadro nunca. Ó, então vamos voltar aqui. Aqui eu já estou desaparecendo. Então vamos puxar um pouquinho aqui. Ó, vou desfazer. Cliquei aqui para a gente desfazer o keyframe. E eu quero que ele segure um pouco mais isso. Ó. Aqui a gente pode começar a correr a cena para lá. Então vamos aqui, aí aqui até esse próximo. Se você clicar na bolinha ali, ele sempre joga a timeline exatamente para aquele momento do keyframe. Então não peguem e tentem chegar no olho para aquele momento do keyframe. Vão clicando nas bolinhas vermelhas porque ele já joga a visualização exatamente para aquele momento. Então aqui a minha última cena vai ser para cá. Então vamos ver como que ficou. Ele ficou parado ali, depois ele corre e acerta ali para a gente começar esse looping do nosso vídeo. Ó. Ele vai ficar aqui mais desaceleradinho, fica parado aqui e depois ele corre e joga para o looping que eu quero fazer. Ó, vamos ver aqui, pum, e correu e jogou para o looping. E como eu falei para vocês, essa movimentação por keyframe, ela fica muito brusca se a gente não usar mais esse macetinho que eu vou mostrar agora, que se chama gráficos. Então a gente vem aqui, ó, a última clica na cena da camada que a gente deseja, vem aqui em gráficos e o CapCut, ele já dá pra gente vários gráficos pré-existentes aqui que a gente não vai acabar utilizando nenhum deles, porque tem uns gráficos muito loucos aqui, uns gráficos que, enfim, a gente vai criar o nosso próprio gráfico. Então volta aqui, personalização. Então o que ele vai fazer? Ó, a gente vem aqui dentro do gráfico, a gente deseja que a nossa cena comece devagar, acelere e depois desacelere para que fique mais fluido esse movimento da entrada da cena e da saída da cena, da entrada do movimento e da saída do movimento. Então o que a gente vai fazer? Eu não sei porque o meu CapCut adicionar um novo botão no gráfico se chama adicionar música, acho que deve ser algum bug do CapCut, mas ó, vamos adicionar aqui mais uma música e aí vamos marcar aqui o nosso ponto, ó, para vocês entenderem o que é o gráfico. Ele está vindo desacelerado, acelera e desacelera de novo. Então a gente vai tentar fazer esse S nesses momentos aqui da nossa cena e é legal porque ele sempre deixa você ir pré-visualizando aqui em cima. Então, ó, e uma dica para vocês é não deixar o gráfico vazar para fora da base dele ou para fora do topo, porque isso quer dizer que ele vai desacelerar, acelerar e passar. Então sempre tentem deixar essa linha aqui de baixo minha voz está falhando. Essa linha aqui de baixo mais retinha, para ela acelerar e desacelerar. Mas aí eu tô achando que está muito brusco esse movimento de aceleração. Então, se a gente deixar esse gráfico mais horizontal, ele vai acelerar um pouco mais devagar. Então, vamos espaçar mais aqui as nossas bolinhas, ó. E olhem como que fica mais fluido esse movimento, ó. Deixa eu espaçar mais, ó. Esse movimento ficou muito mais suave, ó. A cena veio, acelerou e ela parece que começa a desacelerar antes de vir para a próxima. Esse momento de criar o gráfico é muito importante porque quanto mais perfeccionista você for agora, mais suave vai ficar esse movimento. Então esse primeiro aqui eu acho que já está ok. Vamos ver como que ele está ficando, ó. Então olhem como que o movimento ficou suave de entrada. Ótimo. E aí agora, sempre você cria o gráfico entre um keyframe e outro. Vai na função gráfico, personalização. Infelizmente ele não deixa a gente salvar e guardar um gráfico que a gente tenha criado. Então a gente vai ter que fazer todas as vezes esse mesmo S de suavização aqui do movimento. Mas isso é bom porque permite que cada lugar a gente veja certinho como que precisa ser esse gráfico, porque não necessariamente ele sempre vai ser igual ou ele vai precisar de uma mesma movimentação. Nesse aqui, ó,
ele começa mais devagar, acelera. Ó, ali eu tô passando para cima, não quero que passe para cima. Volta, então ele vem devagar, acelera e aqui ele começa a sair. E aí agora vocês veem, eu vou acelerar para eu não fazer isso durante todos os keyframes, mas eu vou vindo fazer aqui para vocês verem como que vai ficar. E eu vou criando gráficos entre todas essas minhas movimentações. 2 horas depois. Bom, depois de um tempo aqui ajustando todos os gráficos, eu mais uma vez poderia dar um exemplo super simples para vocês, mas eu quero que vocês aprendam já com o mais complexo, com o mais difícil, porque aí depois, quando vocês forem fazer alguma coisa mais simples, vai ser muito fácil. E agora olhem como que ficou a minha versão final do vídeo, depois de muito suor, muito trabalho, mas eu curti bastante o resultado. E é muito legal porque se vocês aplicarem isso para onde vocês moram, o país onde vocês moram, a cidade, o lugar que vocês queiram, as possibilidades são infinitas. Eu nunca vi alguém ensinando a fazer esse estilo de efeito. Na verdade, no Instagram eu só vi o meu post lá que eu fiz em Caraíva com a Laila. Até eu postar esse aqui, eu tinha visto ele nessa estética. Mas aí que é legal, vocês pegam a técnica, aplicam com a originalidade de vocês e aí vocês podem aplicar isso para clientes, ou você vai viajar para alguma cidade nova, um país novo. Façam isso de gravem vários elementos, sempre estático no tripé, para que depois vocês coloquem aqui. E o mais legal, pensem fora da caixa. A gente está criando um projeto e a gente está criando um arquivo final para vertical, só que a gente está pensando horizontalmente, que é o que eu queria trabalhar nesse exercício com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Essa aula também vai ficar enorme, mas eu não tenho o que fazer. Eu estou tentando aqui acelerar. Vocês já estou cortando bastante tempo de edição. Se tá demorado para vocês aí, imagina para mim aqui. Mas é isso. Vejo vocês na próxima.